Vamos falar sobre os males do tabagismo? Pois é ruim, não é verdade? O tabagismo não é legal, não. Para quem fuma, é um vício, gasta-se dinheiro e prejudica-se a saúde. Portanto, tem que parar de fumar. E a Maria entrevistou, então, uma profissional da área de saúde e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, no nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E eu já estou aqui com a presença virtual da psicóloga, né, da Unimed Piracicaba, Marília Gabriela Mota. Boa noite, Marília, bem-vinda. Boa noite, Marília, boa noite a todos que nos acompanham. Obrigada pela sua presença, viu, Marília? Hoje vamos falar de um tema muito importante, né? É a questão do tabagismo, né? Vamos abordar um pouquinho a questão emocional, psicológica, né, do fumante. E um tema também que agora, em julho, existe a campanha mundial de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. E justamente esse tema do tabagismo está muito ligado, não é mesmo, Marília? Já para iniciar a nossa conversa, eu queria que você comentasse, né, a respeito do tabagismo, né, do cigarro. O que causa a dependência do cigarro? É um ponto muito importante, Maria, a gente sempre conseguir resgatar essa visão de que o cigarro, primeiramente, ele é uma droga, né? Embora socialmente nem sempre a gente olhe, né, para o cigarro por esse viés, dentro de muitas substâncias, né, que compõem o cigarro, a nicotina, que é uma substância psicoativa, o que mais causa dependência. O sujeito, ele começa, né, fumando um cigarro, ele vai para um segundo cigarro, só que a continuidade, né, do uso, a gente vai observar, né, um uso que ele começa pequeno, ele vai se tornando um uso abusivo, até que se torna uma dependência, justamente pela nicotina. A gente consegue perceber ali o cigarro, né, na ação cerebral muito próxima da cocaína, da heroína, do álcool também. Então, quando a gente consegue ver por esse viés, o cigarro, ele toma, né, um contorno muito mais potente em relação àquilo que já não é dito, né, naturalmente. E a nicotina, né, dentro do nosso organismo, na ação cerebral, o que ocorre, né? Ocorre uma ativação do sistema de recompensa. Então, quando a nicotina ela entra no organismo, ela vai produzir uma sensação de prazer. Então, a busca, né, a dependência química e, posteriormente, a dependência psicológica, ela ocorre justamente por esse viés, porque o uso, ele acarreta uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar, e isso faz com que o sujeito ele busque cada vez mais essa sensação através do cigarro. Exatamente, né, Marília? Eu até li uma vez que o próprio fato de você fazer um movimento, né, do cigarro com o braço, até isso o corpo acaba absorvendo e criando uma dependência no movimento, né? Porque nosso corpo é movimento, então isso cria um hábito, o próprio movimento que o fumante faz com o braço, né? Esse movimento também cria uma certa dependência também, né? São vários fatores associados, né? Muitas vezes o cigarro ele está associado a momentos, né, da vida do indivíduo. Então, é aquele cigarro após uma refeição, o cigarro com um cafezinho, o cigarro num grupo de amigos. Então, tudo isso acaba interferindo e faz com que o hábito ele fique cada vez mais potente, momento a momento, né? E isso passa sem a gente perceber. Quando a gente percebe, já virou uma relação de dependência mesmo com a nicotina e outros problemas, né, que vem acarretado com tudo isso. Marília, agora falando, né, de outros problemas, justamente a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Ainda requer muito cuidado, né? Claro que a vacinação está avançando no nosso município, né, assim como no país, mas existem as variantes ainda, né, que a gente precisa tomar muito cuidado. Ainda é um vírus bastante misterioso.
Queria que você comentasse se os fumantes, eles estão dentro do grupo de risco, né? Justamente porque o coronavírus, essencialmente, é um vírus que atinge, na maior parte dos casos, o pulmão, essencialmente, né? E o cigarro acaba dando acaba acarretando problemas ao pulmão, né? Queria que você comentasse, então, se os fumantes estão no grupo de risco. O uso prolongado do cigarro, Maria, o que ele ocorre, o que ele acarreta, né, dentro do organismo? Uma inflamação, né, do pulmão, uma inflamação que é contínua, e por se tratar, né, da Covid-19, que já é uma inflamação respiratória, né, então a gente tem um potencializador desse aspecto em relação aos fumantes. Então por isso que eles estão dentro, né, do grupo de risco, justamente por esse organismo que já está inflamado. Existe uma redução do sistema imunológico, né, e isso interfere diretamente para que o organismo consiga lutar, né, com o vírus. Então a gente percebe, né, que para além de um grupo de risco, né, os fumantes eles têm uma dificuldade na recuperação, né? Então é uma recuperação bem mais prolongada, justamente por esse organismo que já vem inflamado, né, de muito tempo, às vezes de uma vida, né, de uso de cigarro. E nesse caso, Marília, o fumante, né, que porventura contraiu o coronavírus, obviamente que no período, né, da quarentena, ali no período crítico, né, da alta carga viral, é importante que não se fume, né, nesse momento, né, até por uma questão de sobrevivência mesmo, mas esse fumante, ele poderia eventualmente, né, não conseguindo parar definitivamente, qual é o problema? O que pode acarretar depois? Porque a gente sabe que as sequelas do coronavírus, ela às vezes é prolongada, né? E como é que fica esse fumante que acabou, né, passou a quarentena e daí resolve voltar a fumar? É que o processo inflamatório ele permanece, né? Justamente se ele continua fumando, né, o processo de inflamação ele vai permanecer, né, no organismo em relação ao uso do cigarro. Então, inclusive, né, a cessação do uso do tabaco ao longo do processo de recuperação do coronavírus, né, pensando em alguém que está com a doença nesse momento, já seria uma grande deixa, né, para a pessoa conseguir dar um passo, buscar ajuda, né, conseguir seguir um tratamento para que consiga, né, a cessação total do tabagismo, já pensando nessa possibilidade até mesmo de uma sobrevivência, né, que atravessou uma doença muito grave, né, com o coronavírus. Então, se conseguiu, né, pelo menos nos primeiros dias ali, ter uma cessação ou uma redução do cigarro, aproveitar isso, né, com uma motivação a mais para conseguir deixar isso de lado, né? Marília, e por que, né, ainda é tão difícil parar de fumar? Uhum. A gente consegue perceber, Maria, vários atravessadores, assim, né? Um deles é o fator ambiental e social. Então, se a gente for pensar numa família, né, onde a gente habita, né, com mais de um fumante, isso acaba sendo um pouco mais difícil. Então, às vezes, há uma motivação, há uma vontade, né, daquele sujeito parar de fumar, mas ele volta para casa, ele encontra com alguém que fuma, então aquele cheiro, né, faz com que ele tenha mais dificuldade, né, em conseguir deixar, em conseguir cumprir, às vezes, o dia a dia, né, de reduzir pelo menos, até que consiga chegar numa cessação total. Esse é um dos fatores que interfere. Um fator que interfere bastante relacionado já à dependência psicológica é porque, de uma forma geral, nós temos poucos recursos de prazeres na vida, né? Então, as pessoas, normalmente, elas ficam em torno de uma ciclicidade muito comum. Também é sair de casa, vamos pensar em adultos, né? É sair de casa, trabalha, volta para casa, faz algumas coisas em casa, dorme e vai voltar para o trabalho no dia seguinte. Então, se a gente for pensar que a gente poderia explorar a vida, né, com mais diversidade, com outras fontes de prazeres,
Então, tudo isso nos ajudaria a ter um maior enfrentamento para que a gente consiga cessar o tabagismo, né? Então, se a gente for lembrar, né, que um dos fatos, né, que causam a dependência é esse sistema de recompensa de prazer, então a gente pode saber que a gente poderia, né, explorar a vida no sentido dos prazeres de uma outra forma. Então, que é ampliar os nossos recursos para que a gente tenha prazeres de outras maneiras, né? Então, esses são aspectos que interferem bastante, né, para que a gente tenha essa dificuldade em cessar o tabagismo. E um ponto é o não pedir ajuda, né? Então, às vezes a gente tem a vontade de parar de fumar, mas a gente não pede ajuda, a gente não vai em busca, né, de uma equipe que possa nos auxiliar, uma equipe médica, uma equipe com suporte psicológico também, porque isso interfere bastante. Então, quando a gente entende de toda essa tríade, né, fica um pouco mais fácil a gente conseguir atravessar esse deserto que é deixar de fumar. Né, que é uma longa jornada, assim, mas que ela é possível. Sim. Sim, e a gente percebe, né, Marília, até queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, que as campanhas em geral, né, de parar de fumar, elas vêm acontecendo, se você for pensar, até num tempo relativamente curto, né, não faz muito tempo. Eu me lembro, por exemplo, na minha infância, que a questão do cigarro, comerciais de cigarro era muito comum e era sempre muito glamorizado, né? Como você falou, tinha a questão social, era muito associado a isso. E claro que há um crescimento cada vez mais dessa campanha, né, mundial, né? No Brasil, eu percebo que isso é anterior. Eu morei um tempo, até contar para você, Marília, eu morei um tempo fora do país, na Alemanha também, e lá eu percebi que, aliás, na Europa em geral, os adolescentes começavam a fumar, eu percebia muito antes do que o brasileiro, do que o adolescente brasileiro. E lá, assim, demorou para chegar a questão de você não poder fumar em espaços fechados. Eu me lembro que eu trabalhei num café uma época e quando era inverno, o café estava fechado, a gente viu uma nuvem de fumaça, porque a maioria dos clientes ali, de todas as idades, desde os adolescentes, jovenzinhos, até idosos de 80, 90 anos dentro do café fumando. E os passivos, né, ali também respirando aquela fumaça tóxica ali. Então, essas campanhas vêm avançando muito, isso é muito importante, né? Agora, claro, atualmente não se pode fumar, existem as áreas, em algumas empresas já nem existe mais, né, Marília, a área de fumante? Sim. Não é? Sim. Uhum. Um aspecto, Maria, é a gente conseguir olhar para o cigarro distante desse fator normalizador, né, que aconteceu ao longo do tempo, né? Então, como eu citei no começo, né, se a gente conseguir olhar para o cigarro como droga, né, isso já nos toca de um jeito diferente. E principalmente saber, né, que uma das causas, né, de morte evitável seria a gente resolver o tabagismo, né, porque é uma morte evitável. Então, quando a gente pensa, né, na qualidade de vida, na sobrevida e em todas as complicações, né, que o tabagismo ele acaba proporcionando, isso nos toca, porque a gente começa a valorizar a vida de um jeito muito mais amplo, né? Exato. Marília, agora eu queria que você comentasse um pouquinho conosco sobre a dependência, justamente a dependência psicológica que está ligada ao tabagismo, né? Está ligada a esse ato de fumar. Queria que você comentasse com a gente sobre isso também. Isso é diretamente, Maria, ligado aos hábitos, né? Então, quando a gente consegue ampliar, né, os nossos hábitos, vamos dar um exemplo, né, do cigarro após o almoço. Então, isso vira um hábito. Então, o sujeito, às vezes, ele nem pensa mais. Ele termina de almoçar, ele pega, ele acende o cigarro e aquilo tá automático para o organismo, né? Então, o que a gente poderia começar a ampliar do nosso repertório da vida mesmo? O que eu poderia experimentar, né, depois do almoço que não fosse um cigarro?
e a gente consegue prolongar. Então, se a pessoa consegue prolongar 15 minutos que seja, né, de acender um cigarro após o almoço, já é um passo. Então, ao invés de ter aquele hábito imediato de terminar de almoçar e já acender um cigarro, explora alguma outra coisa primeiro. Então, que seja de 15 em 15 minutos, né, que a gente consiga prolongar cada cigarro que a gente acenderia. No final de um mês, a gente já está trabalhando essa dependência psicológica. A gente já está conseguindo olhar para os hábitos e explorar a vida de uma outra maneira. Então, isso é importante. E mais do que isso, né, é acessar as nossas emoções que estão atreladas ao cigarro. Então, normalmente se fuma quando está alegre, quando está triste, quando está com raiva, quando está nervoso. E a primeira coisa que a gente precisaria saber é que as emoções, elas fazem parte. Né? Enquanto a gente estiver vivo, nós vamos sentir emoções. Né? E a gente precisaria olhar para cada emoção, aprender a conviver com isso. E isso é um atravessamento social, né? Porque a sociedade, ela não estimula que a gente fique com as nossas emoções, que a gente se familiarize com aquilo que a gente sente momento a momento em cada circunstância. Então, precisa, né, olhar para a vida nesse aspecto do sentir, né, e conseguir se aproximar de tudo aquilo que surge em cada circunstância, para que a gente consiga também entender que fumar não resolve. É muito pelo contrário, né? Piora. Sim. O ser humano é uma caixinha de hábitos, né, Marília? Tudo na nossa vida é hábito. Hábito de uma boa alimentação ou uma má alimentação, hábito de fazer exercícios, de praticar exercício físico. Tudo na vida a gente precisa criar um hábito. E eu acho que você tocou aí na questão dos sentimentos também, que está muito ligado aos vícios, né? A gente também pode criar o hábito de monitorar os nossos sentimentos, não é mesmo, Marília? A gente tem essa capacidade, né, de você poder observar os seus sentimentos em determinados momentos, situações da vida, né, que a vida nos apresenta diariamente, e você conseguir observar como você está se sentindo e poder direcionar o seu sentimento para isso, né? E daí também, com certeza, isso é relacionado e refletido numa qualidade de vida também, não é mesmo, Marília? E se eu costumo, Maria, dizer que cada vida, né, é como se fosse um oceano. E as emoções desse oceano são as ondas. Então, quando a gente percebe, né, a dimensão e o valor da nossa vida, aquela onda, né, que é o sentimento, não é nada. E ela se dissolve com muita facilidade, né? Então, o que é uma onda diante de todo o oceano, né, que é a dimensão, né, da nossa vida? Então, quando a gente se descobre dentro dessa potência de vida, dessa potência de conseguir manifestar outras emoções, né, que são mais positivas para a vida como um todo, a gente vai resolvendo muitas coisas, né? É isso. A nossa busca é diária, né, em estar sempre melhorando, né, Marília? Eu achei linda essa analogia que você fez com o oceano, viu? É isso mesmo. Mas agora, falando então, né, para quem está nos assistindo nesse momento e tocou no coraçãozinho lá, falou, não, a Marília que está falando, ela tem toda a razão, eu preciso parar de fumar, eu preciso controlar esse meu vício, né? Marília, existe algum tratamento que seja gratuito para as pessoas, para que possam aí cessar, né, parar de fumar? Nós estamos retomando, Maria, agora a nossa 11ª edição, né, do Grupo Inspirar, que é um programa de tabagismo, né, da Unimed, justamente um programa focado, né, para a cessação do uso do cigarro. É um programa interdisciplinar, então a gente conta com a participação de médicos, da equipe de psicologia, fisioterapia, nutrição, educador físico, que é tudo aquilo que a gente precisa, né, para conseguir olhar de uma forma mais ampla, para renovar, né, ressignificar os hábitos e conseguir atingir nosso objetivo. Então, agora no mês de julho, nós estamos fazendo as inscrições para quem tem esse interesse em participar.
Para participar é só entrar em contato com a Medicina Preventiva, temos o e-mail, né, que é medicinapreventiva@unimedpiracicaba.com.br, e tem pelo telefone também, que é o 3433-2000. Então pode ser tanto uma opção como a outra. É só entrar em contato, deixar o nome, deixar o interesse, né, em participar do grupo, vai deixar o telefone e eu vou entrar em contato novamente para a gente marcar uma primeira entrevista e explicar com mais detalhes, né, como vai acontecer o grupo e fazer a inscrição de cada participante. Perfeito. Olha, para você que está assistindo, dê esse primeiro passo, né? Faça a sua inscrição, conheça a equipe, conheça o programa, né? Vá com essa pretensão de tentar melhorar, de ouvir os profissionais, né? É esse primeiro passo que você precisa dar para você parar de fumar, que você sabe que faz mal para você, para sua família, né, para o seu entorno. Então procure sim, aí tá aí o telefone para você ligar lá na Medicina Preventiva, né, 19-3433-2000, né, 2000. Então entre em contato e faça a sua inscrição. Marília, fala pra gente também, porque como julho, né, o Julho Verde, que é a campanha mundial de prevenção do câncer de cabeça e pescoço, a Unimed também vai fazer uma live nesse mês também, dentro aí do programa dessa campanha, né, Marília? Isso, na última segunda-feira agora do mês de julho, dia 26, então teremos uma live, né, justamente já com a sensibilização do Julho Verde, unindo ao tabagismo, que o cigarro é uma das causas do câncer de cabeça e pescoço. Então, a gente vai ter a possibilidade de aprofundar um pouco mais no tema, aprofundar um pouco mais sobre a prevenção, sobre a importância também da cessação do tabagismo, né? Então, lembrando sempre, né, que o câncer de cabeça e pescoço, mais o câncer de pulmão, um dos vilões é o cigarro, né? Fora todo adoecimento cardíaco e entre outras doenças importantes também, né? Então, só para todo mundo ficar ligadinho aí, vai ser dia 26 de julho. Qual horário? Às 19 horas. 19 horas. Em qual canal da Unimed? No Instagram da Unimed, é só entrar e assistir online. Olha que legal, né? Daí o pessoal pode ir lá interagir também, fazer perguntas, né, Marília? Vai ser muito bacana. Isso. Marília, quero agradecer muito a sua participação conosco aqui hoje, nesse tema tão importante, né? Que é um tema para a gente debater e colocar em pauta diariamente, porque a gente entende, a gente sabe a dificuldade que é de parar de fumar, né, Marília? E se a Unimed está aí para ajudar as pessoas, né, para pararem, então que bom, viu? Marília Gabriela Mota, psicóloga da Unimed Piracicaba, quero agradecer muito você, viu, Marília? Muito obrigada, Maria, toda a equipe, né, todo mundo que nos assistiu nesse momento. E sempre lembrando, né, que viver é atravessar um grande deserto e a gente atravessa junto quando ficar difícil, né? É isso aí, Marília. Então, ó, todos convidados para dia 26 acompanhar essa live também, muito importante. Marília, obrigada, viu? Até a próxima, então. E esse foi o nosso quadro Saúde Agora, com oferecimento da Unimed Piracicaba. Parabéns a Marília, muito obrigado pela sua participação. E olha, muito importante, né, esse assunto, muito importante a questão do cigarro, deixar de fumar. O tabagismo é péssimo.